Boker Tov, Shalom, Vehazah Ira. Vamos estudar um pouquinho de Zohar. Zohar, Parashat Noach, quinto dia da semana. Começa dizendo o seguinte: pavor e medo de vós virão. Gênesis 9:2. Daqui em diante vocês terão a imagem do ser humano, pois no começo não havia neles a imagem do ser humano. O que o Zohar está nos dizendo? Que esta aparência que nós temos agora, esta aparência do humano, ela só apareceu no mundo, ela só surgiu a partir de Noé, que a humanidade então foi modificada, porque antes a humanidade era a aparência, a imagem de Elohim, conforme o próprio Zohar vai nos explicar aqui. Vem e veja, inicialmente está escrito: Elohim fez o homem segundo a sua imagem. E está escrito: a semelhança de Elohim o fez. Por causa que pecaram, a imagem deles se modificou daquela imagem superior. E ao contrário, eles passaram a temer os animais selvagens. E aqui não apenas os animais físicos, mas as criaturas das trevas, e que são chamadas também de animais selvagens. É muito interessante porque a humanidade tinha aparência de Elohim. Por exemplo, falando em Adão, Adão tinha até asas, porque em Sha'ar HaGilgulim nós aprendemos que almas emergiram até mesmo das raízes das penas das asas de Adão. Isso está explicado para nós em Sha'ar HaGilgulim. Mas a partir então que a humanidade pecou, a humanidade dela foi se modificando gradualmente até esta imagem, essa imagem caquética, esta aparência caquética que nós temos hoje, que não é mais a aparência, a imagem de Elohim. No começo, todos os seres do mundo elevavam os olhos e viam essa imagem sagrada, a imagem de Elohim, esta imagem superior, e tremiam e temiam diante dela. Por causa que pecaram, a imagem deles se modificou aos seus olhos para uma outra imagem, e ficou o contrário, pois o ser humano treme e teme diante dos outros seres. Hoje nós temos medo até de aranhas, Tem gente que tem pavor de aranhas, tem gente que tem pavor de baratas. Tudo isso foi um resultado da modificação da imagem de Elohim na humanidade. Vem e veja, todos os homens que não pecam diante do seu Senhor e não violam os comandos da Torá, o esplendor da imagem deles não se modifica da forma da imagem superior, falando da alma, E todos os seres do mundo tremem e temem diante deles. E no momento em que os seres humanos violam os comandos da Torá, a imagem deles se modifica e todos tremem e temem diante dos outros seres, pois a imagem superior se modificou e se afastou deles. E então os animais do campo os dominam, pois não veem neles aquela imagem superior adequada. É como, por exemplo, um domador de leões. As pessoas podem se enganar que o leão tem medo do homem. Não, o leão está apenas com medo do chicote e da cadeira. No momento em que o leão perde o medo do chicote e da cadeira, ele estraçalha o domador. Quantas vezes isso já não aconteceu? As pessoas se iludem que podem dominar a natureza. Nós vemos hoje populando, por exemplo, nos vídeos no YouTube, pessoas que criam leões, pessoas que criam tigres, pessoas que criam animais selvagens como se eles fossem grandes amigos, mas na verdade não são. Em um momento ou outro, esses animais vão se lançar sobre estes criadores e os estraçalhar, como já aconteceu inúmeras vezes. Agora vamos para uma outra parte bem interessante nesta porção aqui da Torá, que diz: então, agora em que o mundo se renovou, como anteriormente, abençoou-os com essa bênção e os fez dominar a todos, como está escrito: e todos os peixes do mar, prestem bem atenção, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Qual o significado disso daqui? O mar é a Torá. A Torá
é chamada mar, e os peixes são os mistérios da Torá. Por exemplo, no Zohar, quando os mestres da Kabbalah, né, os Ma'arei de Kabbalah, né, os mestres da recepção, se referem aos mistérios sagrados, eles os chamam de Nunei. Nunei significa peixes. Por quê? Porque Nun é a 14ª letra do alfabeto hebreu, inicial da palavra Ne'elam, que é mistério, oculto, escondido, e também Nistar, que é o segredo oculto da Torá. Então aqui diz: e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Nas mãos de quem? Daqueles que não violam os preceitos da Torá. Os mistérios ocultos da Torá são entregues, né, nas mãos deles. E o Zohar continua dizendo aqui: e até mesmo os peixes do mar, Rabi Hia disse, nas vossas mãos serão entregues. Ocorreu antes disso, pois quando o sagrado seja ele criou o mundo, entregou tudo em suas mãos, como está escrito: dominai sobre os peixes do mar. Aqui nós entendemos o quê? Que Adão conhecia os mistérios ocultos da Torá, porque quando ele foi criado, estes mistérios ocultos da Torá foram entregues para ele. E depois continua dizendo: e sobre as aves dos céus. As aves dos céus aqui, os Zohar esclarece em outras porções que são os anjos, mas também, né, não se utilizando da palavra que aparece no Gênesis, que é Oph, né, que é pássaro, né? Existe uma outra palavra para pássaro que é tzipor, e esta palavra tzipor, quando permutada, se torna tseruf, né, que significa permutar, combinar as letras da Torá para extrair delas os peixes, os mistérios do mar, né? Então, um pequeno estudo, uma pequena claridade, né, sobre esta porção Noah, no 5º dia da semana, sobre o que aconteceu com a humanidade, como nós viemos parar aqui nesta aparência, nesta forma, né, e também um pouquinho sobre o que acontece com aqueles que não violam os preceitos da Torá, né, que amam o Kadosh Baruch Hu, né, e que se dedicam ao estudo, né, da Kabbalah Sagrada. Um bom dia a todos. Hazá Ilá.